Personum crucis, de limites nostris, libera nos Deus noster, nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, e me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Dentre as diversas ações ou atos de piedade que permitem lucrar indulgência plenária nesse ano de São José, talvez a mais simples e fácil de realizar é a de confiar seu trabalho cotidianamente à proteção de São José. Basta rezar todos os dias uma oração a São José pedindo ajuda para o nosso trabalho. Mas queremos não só pedir a proteção de São José para o nosso trabalho, mas queremos aprender a trabalhar com José e trabalhar na sua companhia, como o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, assim o fez. Jesus humanamente aprendeu a trabalhar com José. E proponho, no início da nossa meditação, contemplar a oficina de José, onde Jesus aprendeu a trabalhar. A Virgem Maria, que meditava todas as coisas no seu coração, deve ter muitas vezes contemplado esse mistério da vida oculta do Senhor, Jesus trabalhando na oficina de José. Desde quando ele era pequeno, até quando ele assume o negócio de José, na companhia da nossa mãe espiritual, podemos fazer o mesmo agora. Jesus foi crescendo, foi deixando de ser uma criança, porque uma criança não vai a uma oficina, porque é muito perigoso entrar numa oficina, tem muitos objetos cortantes que podem machucar uma criança. Mas foi chegando o momento de trabalhar com seu pai na terra. No começo, quando era pequeno, talvez lá com uns 10 anos, prestava pequenas ajudas, pequenos encargos que seu pai lhe dava. Provavelmente José lhe pediria colaboração em pequenas tarefas. Pode me passar aquela serra, pode passar aquele martelo. Jesus, junte aqueles troços de madeira que sobraram, leva para sua mãe, para ela colocar no fogão a lenha. E quando o trabalho se prolongava, podemos imaginar Jesus com uma lanterna, iluminando o trabalho de José, enquanto atentamente ele vai aprendendo como José trabalha, como se trabalha. E chega o momento em que José começa a deixar que Jesus utilize as ferramentas, explicando-lhe tudo detalhadamente. Tinha consciência a quem ele ensinava. Ensinava-o com paciência, e sua mão de adulto cobria a mão de Jesus, um jovem, um adolescente, e faziam juntos o trabalho. E Jesus aprende a polir, encaixar peças, cortar madeira. E das mãos de quem criou o mundo, começam a sair objetos. Bancos, mesas, arados. E quando os clientes chegavam na oficina de José para levar esses objetos, arados, jugos, arcas, que São José e Jesus tinham feito, eles nem sabiam o que eles estavam levando. Notavam que estava tudo bem feito, bem acabado, mas não percebiam que eram verdadeiras relíquias. Hoje em dia se pagaria milhões, para ter um objeto feito por José. Embora acho que a madeira não resiste a tanto tempo. E aqui nós encontramos o primeiro sentido cristão do trabalho: cooperar com Deus na criação. O homem foi criado por Deus com a sua inteligência
coordenadora, com a sua criatividade, para cooperar, para colaborar, laborar com, trabalhar com Deus na obra da criação. E hoje em dia são milhares ou milhões de iniciativas do homem que manifestam a glória do Criador, que não estavam presentes na natureza, em seu estado original, pelo menos. Inovações, invenções, que foram trabalhadas a partir de matérias-primas da natureza, mas que não existia de uma forma natural, como a eletricidade, os instrumentos de trabalho, os instrumentos musicais, novos medicamentos, aparelhos eletrônicos, elétricos, veículos de locomoção, sem falar em tantas receitas gostosas da culinária, né, que foram criadas, inventadas pelo homem. Sorvete, não existia sorvete na forma natural, né, e coisas desse tipo. E o homem também manifesta a perfeição de Deus e da sua criação através do seu trabalho. Dá glória a Deus com o seu trabalho. E trabalhar para um cristão não é apenas buscar o sucesso, o êxito, a glória pessoal, a sua realização, mas manifestar a bondade e a perfeição de Deus Criador através das obras das suas mãos. E os objetos feitos por José, por Jesus, não têm apenas um valor financeiro, valem a glória de Deus, como dizíamos, e valem também a nossa redenção, a nossa salvação. Jesus nos redimiu não só na cruz, mas também no seu trabalho realizado com perfeição. Jesus podia dizer do seu trabalho o que disse na cruz: tudo está consumado, plenificado, feito com perfeição. No trabalho, Jesus também deu sangue, não só na cruz. Como a maioria dos trabalhadores acabava o dia bem cansado, necessitando de um repouso merecido. E Nossa Senhora perceberia o valor mais profundo do trabalho quando Jesus, o Filho de Deus feito homem, veio ao nosso mundo para redimir-nos do pecado, para ser o nosso Salvador, e passa a maior parte da sua vida trabalhando. Cerca de 20 anos, talvez um pouco mais, de uns 10 aos 30. Tanto que quando começa a pregar, as pessoas diziam: mas não é ele o filho do carpinteiro? Todo mundo conhecia assim. E nosso Padre compreendeu que Jesus nos redimiu, nos salvou, não só quando morreu na cruz, mas também quando trabalhou na oficina de José. O trabalho também é redentor. Toda a vida de Cristo é redentora. E o trabalho também. E nós podemos realizar um trabalho como o de Cristo, humano e divino, bem acabado, oferecido a Deus, um trabalho redentor, um trabalho de Deus, Opus Dei. E São José Operário é um exemplo eloquente para todos nós do Opus Dei. Eu já vi alguma pessoa falando: se São José vivesse hoje seria do Opus Dei. Acho que é exagero, né? Nós que aprendemos de São José a trabalhar, né? Ele é o nosso modelo. Aí sim que podemos dizer, acho que não é exagero nenhum, que São José é modelo para nós no Opus Dei, de trabalho santificado. Veja o comentário que São José Maria, nosso padre, faz sobre a vida de trabalho de São José. O que faz José para seguir o mandato do Pai, a moção do Espírito Santo? Entrega-lhe todo o seu ser. Põe a sua vida de trabalhador ao seu serviço. José, que é uma criatura, alimenta o Criador. Ele, que é um pobre artesão, santifica o seu trabalho profissional,
coisas de que os cristãos se tinham esquecido por séculos e que o Opus Dei veio recordar. Que São José santificava o trabalho e que nós devemos santificar o nosso trabalho. Dá-lhe a sua vida, entrega-lhe o amor do seu coração e a ternura dos seus cuidados. Empresta-lhe a fortaleza dos seus braços. Dá-lhe tudo o que é e tudo o que pode, o trabalho profissional ordinário, próprio da sua condição. José se entrega a Deus através do trabalho. E trabalhou principalmente para servir ao Filho de Deus e à sua mãe. Como dizíamos, José ensinou a Jesus o seu ofício. Jesus se dedicou longos anos de sua vida e trabalhou unido a José, José unido a Jesus. E assim Jesus nos redimia. E José também era corredentor com Cristo. E com esse seu trabalho edificou o lar de Nazaré, onde Jesus havia de crescer. E nunca descurou a família por causa do trabalho de artesão. Não podemos imaginar, né, José descuidando do trato com Jesus e de Maria por causa do trabalho. Muito pelo contrário. O trabalho estava a serviço do Filho de Deus e da Virgem Maria e não lhes privou das atenções próprias do chefe de família. Podemos também aprender a colocar as coisas no seu lugar, a cuidar a vida em família em primeiro lugar. E nós fazemos parte dessa sagrada família de Nazaré. E antes do trabalho está a atenção aos da nossa casa, embora não haja conflito entre as duas coisas. Então podemos pedir a José que nunca caiamos na profissionalites, como nosso padre chamava essa doença espiritual, de invertermos a ordem das coisas e colocar o trabalho como fim, ou o trabalho em primeiro lugar. No Opus Dei não é assim. Trabalho de Deus, obra de Deus, mas o trabalho não é fim, nosso padre vai dizer. Interessa que labutes, que meta os ombros. Em todo caso, coloca os afazeres profissionais no seu lugar. Constitui exclusivamente meios para chegar ao fim. Nunca se podem tornar, nem de longe, como o fundamental. Quantas profissionalites impedem a união com Deus? Lembra que o nosso padre tem aquelas palavras fortes que ele disse que já não seria Opus Dei, mas Opus Diaboli, né, se nos afastasse de Deus. O trabalho é meio para unir-nos a Deus. O fim da nossa vida é Deus. E a oração que conduz a Deus está em primeiro lugar. E por isso nós transformamos o trabalho em oração. Veja o que nos dizia também o nosso padre. Trabalhemos, e trabalhemos muito e bem, sem esquecer que a nossa melhor arma é a oração. Por isso, não me canso de repetir que temos que ser almas contemplativas no meio do mundo, que procuram converter o seu trabalho em oração, em diálogo com Deus. E São José conseguia isso e fazia isso. E não invertia a ordem das coisas. Primeiro Deus, a família, a Sagrada Família, e o trabalho é como meio. E é uma grande lição para nós, para que não nos deixemos fascinar pelo desejo de afirmação pessoal, pelo êxito no trabalho. A glória de São José foi ver Jesus crescer em idade, sabedoria, em graça e servir a Mãe de Deus. As horas de esforço continuado do Santo Patriarca tinham o rosto de Jesus. Não terminava numa obra material, por mais bem feita que estivesse, mas sim no bem de Jesus e de Maria. Era a forma dele amar o Filho de Deus e a sua mãe.
E devemos ter também presentes a Deus e a sua Santíssima Mãe no nosso trabalho. Não é verdade que muitas pessoas colocam fotografias de seus entes queridos na mesa, ou no lugar do trabalho, ou na tela do computador? E o cristão é normal que coloque também algo que lhe recorde o sentido divino do seu trabalho. Às vezes um crucifixo, uma imagem de Nossa Senhora, da Sagrada Família, para centrar no que é necessário, no que é mais importante, no único que é necessário. E dá pena ver pessoas interiormente divididas, que sofrem inutilmente. Parece que as obrigações familiares impedem o trabalho. Parece que o trabalho dificulta a relação familiar. Parece que o trabalho atrapalha o apostolado. Essa pessoa não entendeu a unidade de vida que é própria de uma pessoa do Opus Dei. Transformamos tudo em oração. Uma coisa não atrapalha a outra. Quando trabalhamos, oferecemos a Deus pela salvação das almas e apostolado. E quando trabalhamos, estamos na presença de Deus, fazendo daquilo um diálogo com o Senhor, transformando em oração. É isso que podemos aprender de São José. Existe uma oração tradicional para oferecer o nosso trabalho a Deus através de São José, que penso que pode nos servir de roteiro nesse restante da meditação, que começa assim: ó glorioso São José, modelo de todos os que se consagram ao trabalho, alcançai-me a graça de trabalhar com espírito de penitência em expiação dos meus pecados. Se o trabalho é redentor, pode ser oferecido a Deus em remissão dos nossos pecados. Em si, o trabalho é um sacrifício, sacrum facere, algo que se torna sagrado. Nós oferecemos ofertas gratas a Deus, o fruto do trabalho humano, que redunda em nossa salvação também, somos corredentores com Cristo. Mas também podemos oferecer pequenos sacrifícios para fazermos bem o nosso trabalho, para acabar o trabalho com perfeição humana, para colocar as últimas pedras, oferecendo a Deus um sacrifício que lhe agrade, as nossas melhores obras. São palavras do nosso Padre: o trabalho profissional, seja qual for, converte-se no candeeiro que ilumina os nossos colegas e amigos. Por isso, costumo repetir aos que se incorporam ao Opus Dei, e a minha afirmação é válida para todos que me escutam: pouco me importa que me digam que fulano é um bom filho meu, um bom cristão, mas um mau sapateiro. Se não se esforça por aprender bem o seu ofício, ou por executá-lo com esmero, não poderá santificá-lo nem oferecê-lo ao Senhor. E a santificação do trabalho ordinário é como que o eixo da verdadeira espiritualidade para os que, imersos nas realidades temporais, estão decididos a ter uma vida de intimidade com Deus. Nosso Padre está dizendo: se é um mau sapateiro, não é um bom filho meu, porque não está santificando o seu trabalho, é o que Deus nos pede. E se não trabalhamos bem, não somos bons filhos de Deus, pelo menos no Opus Dei. Continuando com a oração: de trabalhar com consciência, pondo o cumprimento do meu dever acima das minhas inclinações naturais. O que mais importa é que estejamos cumprindo a vontade de Deus, também no nosso trabalho, antes de estarmos fazendo aquilo que gostamos. É claro que o ideal para uma pessoa de casa é gostar de trabalhar, e que gostemos de cumprir a vontade de Deus, e ao cumprirmos a vontade de Deus no nosso trabalho, que esse trabalho nos realize. Mas não se trata de fazer porque nós gostamos, ou só o que gostamos,
e evitando ou atrasando aquilo que não nos agrada, mas de fazer o necessário, o pequeno dever de cada instante, evitando tudo que nos dispersa e tira o foco do nosso trabalho daquele momento, que é o que temos que santificar. Como nosso Padre nos aconselhava, faz o que deves, está no que fazes, cumpre o pequeno dever de cada instante. Numa festa de São José, nosso Padre dizia aos rapazes da obra, em Roma, vocês são homens dedicados ao trabalho nas mais diversas profissões humanas, fazem parte dos lares mais diversos, pertencem a tão diferentes nações, raças e línguas. Foram educados em centros de ensino, em oficinas ou escritórios, exerceram a sua profissão durante anos, travaram relações profissionais e pessoais com seus companheiros, participaram na solução dos problemas coletivos das suas empresas e da sua sociedade. Pois bem, recordo a vocês, uma vez mais, que nada disso é alheio aos planos divinos. A sua vocação humana é parte importante da sua vocação divina. Então, o nosso trabalho é parte importante da nossa vocação. Nosso Padre vai dizer que a nossa fisionomia espiritual, peculiar, a nossa maneira de estar no mundo, através do nosso ofício, da nossa profissão, que vamos santificar-nos aí. Continua a oração, de trabalhar com agradecimento e alegria, olhando como uma honra o poder desenvolver por meio do trabalho os dons recebidos. De poder dizer a Deus, como Deus foi bom conosco, dando-nos muitos talentos, muitas habilidades, para podermos prestar um serviço qualificado aos outros, e assim a Cristo. Tudo que fizeste aos menores, aos mais pequenos, a mim o fizeste. Cumprindo a nossa missão na vida. Uma forma de mostrarmos a Deus o nosso agradecimento por tantos dons e talentos é colocá-los a serviço dos demais. De graça recebestes, dai de graça. Santificar o trabalho próprio não é uma quimera, mas missão de todo cristão, tua é a minha. Assim descobriu aquele torneiro mecânico que comentava, deixa-me louco de alegria essa certeza de que eu manejando o torno e cantando muito, por dentro e por fora, posso fazer-me santo. Que bondade a de nosso Deus. Então, aquele torneiro, podemos imaginar, né? Mexendo no torno e cantando, feliz. Estou me santificando. Tem gente que quando trabalha canta, né? Mas porque a alegria de me santificar através do trabalho, e de colocar os nossos dons a serviço dos demais. Outro dia, falando com uma numerária auxiliar, ela falava que tinha feito um livro de receitas, que ela tinha inventado as receitas, né? Que bom, né? Está colocando, né, a criatividade para servir os outros. Continuando com a oração. Alcançai-me a graça de trabalhar com ordem, constância, intensidade e presença de Deus, sem jamais retroceder ante as dificuldades. O trabalho nos santifica, nos identifica com Cristo que tinha todas as virtudes em grau máximo. Eu lembro que há anos atrás o Padre Vicente, um convívio para bispos, ele levava os bispos para conhecerem um centro do Opus Dei, aí levava na sala de estudo, que tinha uns jovens lá estudando, e ele dizia, aqui está o laboratório de santidade do centro, do Opus Dei. Aqui eles se santificam estudando, trabalhando. Será que meu trabalho é o meu laboratório de santidade? O Papa João Paulo II dizia muito isso. O fruto principal do nosso trabalho somos nós mesmos. Não são as coisas que fazemos. Mas enquanto fazemos as coisas, nós nos transformamos, nos santificamos, nos identificamos com Cristo.
Por último, essa pureza de intenção e desprendimento, que diz a oração, de trabalhar acima de tudo com pureza de intenção e desapego de mim mesmo, tendo sempre diante dos meus olhos todas as almas e as contas que prestarei a Deus do tempo perdido, das habilidades inutilizadas, do bem omitido, das vaidades estéreis em meus trabalhos, tão contrárias à obra de Deus. Embora aqui fale bastante do aspecto negativo, que a gente não pode perder tempo, que a gente não pode desperdiçar as nossas habilidades, que a gente não pode se omitir em coisas que a gente tem que fazer, que a gente não fica com vaidades estéreis, pensando só na nossa imagem. Mas o positivo é trabalhar com pureza de intenção. Eu só quero agradar a Deus através do meu trabalho. Não estou em busca de mim mesmo. Estou em busca de servir a Deus e servir aos outros e transformar o nosso trabalho em ocasião disso, de servir aos demais. E termina a oração dizendo: tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a vossa imitação, ó patriarca São José. Esse será meu lema na vida e na hora da morte. Amém. Trabalhar bem, trabalhar como Jesus, como José, como Nossa Senhora. Recordo aquela ocasião em que o nosso padre, lendo a Paixão do Senhor, lendo aquela parte que dizia que os soldados lançaram sortes para ver com quem ficaria a túnica de Cristo. Porque era uma túnica de uma só peça, que não tinha costuras. Não valeria a pena rasgar e dividir entre eles. Era melhor que um só ficasse com aquela túnica que era boa. E o nosso padre, o que percebeu? A perfeição do trabalho de Maria. Provavelmente quem fez aquela túnica para Jesus? Nossa Senhora. E ela conseguiu fazer uma túnica sem costura. Hoje em dia existe roupa sem costura aí, né? Mas Nossa Senhora naquela época fez uma túnica perfeita. E assim manifestou o seu amor a Cristo através do seu trabalho. Que toda a Sagrada Família interceda por nós para que saibamos santificar o nosso trabalho, divinizar o nosso trabalho, cooperando com a obra da criação, cooperando com a obra da redenção, fazendo do nosso trabalho um verdadeiro Opus Dei. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Informo que as meditações anteriores se encontram no canal do YouTube de Padre Flávio Sampaio de Paiva.